Olá, boa noite. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez com a proposta de estarmos fazendo reflexões a respeito do Evangelho. Hoje, o que acontece? Aconteceu um imprevisto. Então, mais uma vez, eu vou estar aqui com vocês para estarmos fazendo o estudo. Hoje seria o estudo pensamento e bem-estar. Mas aconteceu um imprevisto. Eu vou estar realizando o estudo falando sobre paciência, a ciência da paz. Porque eu vou precisar da paciência de vocês hoje, né? Nós vamos estar repetindo, que a semana passada eu fiz o estudo e essa semana, devido a uma circunstância imprevista, estamos aqui de novo para fazer o estudo, né? Então vamos lá. Vamos iniciar. Obrigado, Dudu. Obrigado, Rê. Sejam muito bem-vindos. Senhor Jesus, amigos espirituais, nós rogamos a proteção e o amparo. Nos ajude para que nós possamos assim realizar este estudo da melhor maneira possível. Ser conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. O que é que nós vamos fazer? A respeito da paciência, nós buscamos duas referências. Uma está no livro da Esperança, de Emmanuel, com a psicografia de Chico Xavier. E vamos também estar fazendo reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 9, o item 7, a paciência, aonde vem trazer os que são brandos e pacíficos. No livro da Esperança, Emmanuel buscou uma passagem lá de Mateus, no capítulo 5, no versículo 16, que diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. E ele buscou também uma outra passagem que está no capítulo 9, no item 7. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, o enviado de Deus. Capítulo 9, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pois bem, meus amigos, é muito interessante porque... Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. É muito interessante que nós, né, muitas vezes... Boa noite, Jéssica. Nós interpretamos a questão da paciência, às vezes esperar para ver como é que fica, às vezes aquela não opinar. E é muito interessante que Emmanuel, nessa leitura, nos domínios da paciência, que é a leitura 23 do livro da Esperança, ele vai nos conduzir por um pensamento muito interessante. E ele começa assim, Emmanuel começa assim: em muitos episódios constrangedores, admitimos que paciência é cruzar os braços e gemer passivamente em preguiçosa lamentação. Noutros lances da luta com que somos defrontados por manifestações de má-fé, arraiarem por dilapidações morais inomináveis, supomos que paciência é tudo deixar como está para ver como que fica.
Então, é aquela coisa, né? E às vezes a gente... Boa noite, quem tá chegando. É aquela coisa... será? Como que tá sendo a nossa postura? Como se diz? Cruzando os braços, passivamente, naquela questão de lamentação, ou nós estamos adotando postura, boa noite, Clóvis, de vamos deixar para ver como é que fica. E às vezes a gente acha isso mesmo. Aí Emmanuel vira e fala assim: isso, porém, constará das lições da vida ou da natureza? Por quê? Às vezes é mais fácil a gente fingir pro outro que tem paciência e ficar por dentro lamentando e se remoendo. Ou senão a gente ignorar. Aí Emmanuel fala, será que é na natureza? Porque nós vamos partir de um princípio que a doutrina espírita nos traz, que a lei natural, que é a lei de Deus, ela está dentro de todos os reinos. Ela funciona para todos. A lei humana era de acordo com a época, os povos, o objetivo que quer alcançar. Então, é de acordo com cada país, com cada cultura. Essa é a lei humana. Mas a lei natural, que é a lei de Deus, ela é a mesma em todos os tempos, para todos os reinos, para tudo. E aí, Emmanuel pergunta pra gente, essa questão de ficar lamentando ou deixar pra lá pra ver como é que fica, será que isso aí tá nas lições da vida que a natureza nos dá? E aí, meus amigos, Emmanuel vira pra nós e fala assim: células orgânicas, quando ocorrem acidentes ao veículo físico, estabelecem processos de defesa, trabalhando mecanicamente na preservação da saúde corpórea, enquanto isso lhes é possível. Nós vamos ver então a questão dos glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, aquele movimento que acontece dentro do nosso corpo quando acontece algo, um vírus, uma bactéria, como é que eles se esforçam dentro do possível para que se estabeleça a ordem. O nosso organismo funciona assim. Vegetais humildes, devastados no tronco, não renunciam à capacidade de resistência e, enquanto possuem das possibilidades necessárias, regeneram os próprios tecidos, preenchendo as finalidades a que se destinam. Então, nós vamos observar dentro da natureza, dos vegetais. Se a gente quer que uma planta, ela se fortaleça, que ela fique mais bonita, o que a gente faz? A gente poda. E essa poda, o que acontece? Ela fortalece a planta e a planta fica mais bonita. Aí a gente vai vendo que sempre o nosso corpo, quando algo, um vírus, uma bactéria, algo acontece, ele movimenta para se defender. Os vegetais também. Eles se movimentam para que tudo aconteça e que eles atendam os objetivos dele. Nós sabemos que os reinos, né, da natureza, eles são, sim, conduzidos por um determinismo, por uma lei divina. Eles não questionam o que tem que fazer. Eles simplesmente dentro das suas possibilidades, eles cumprem o seu papel.
Nós é que ainda somos assim um pouco mais rebelde, né? E aí Emmanuel vai falar para nós que paciência não é conformismo. É o reconhecimento da dificuldade existente com a disposição de afastá-la sem atitude extremista. Essa tendência nossa de fazer essa conexão de paciência com conformismo é muito grande. E olha só mais o que ele diz. Nem deserção da esfera de luta e nem choro improfícuo na hora do sofrimento. Foi a palavra que eu conheci, que eu não conhecia. Improfícuo é inútil, sem resultado. Então Emmanuel fala para nós, nos chama a atenção a essa questão, que essa questão de nos conformar diante das dificuldades, isso não é ter paciência, e nem tampouco correr da raia, e ficar chorando e lamentando na hora do sofrimento. Por quê? Porque sejam como sejam os entraves e as provações, a paciência descobre o sistema de removê-los. Isso que é paciência. Não é conformismo e nem deserção, mas sim buscar meios de resolver a situação que nos apresenta. Continua Emmanuel. Em assim, nos externando, não nos referimos à complacência culposa que deita um sorriso blandioso para a leviandade, fingindo ignorá-la. Outra palavra também que eu conheci. Blandioso é meigo, mimoso. Então ele tá chamando, não é a questão de ficar com sorriso de paisagem, achando que tá tudo bom, tá tudo perfeito. Não é isso. Isso ele chama de leviandade. Reportamo-nos à compreensão que identifica a situação infeliz e articula meios de solucionar-lhes os problemas sem alardear superioridade. Então, a situação se apresenta, é vermos a realidade da situação, não nos achar superior, mas ver a realidade, quais os meios que nós temos naquele momento para poder resolver a situação. Não é ficar fazendo de conta que não está acontecendo nada, que está tudo perfeito. Não é tomar aquela postura de superioridade, pode deixar que eu dou conta, mas sim nós olharmos e vermos a realidade que se apresenta. E assim, através do autoconhecimento, sabemos realmente quais os meios que nós temos para resolver a situação que estamos nos defrontando. E continua Emmanuel. Paciência, no fundo, é resignação quando as injúrias sejam desferidas contra nós em particular. Isso aqui eu achei muito interessante também, que ele fala, se alguma injúria é referida a mim, simplesmente a mim, é a questão de aceitar
o outro. Por quê? Porque cada um, ele vai nos enxergar dentro da sua realidade. Ele não tem como nós exigirmos do outro que nos veja da maneira que a gente acha que é. Porque nós somos o que achamos que somos e aquilo que o outro acha que a gente é. E a realidade daquilo realmente. E dentro dessa misturada, às vezes nós nem mesmo sabemos quem somos. Então, como exigir do outro que nos veja da maneira que nós desejamos. Então, Emmanuel fala, a resignação é você aceitar. Quando alguém fala alguma coisa de você, se você tem certeza que você não é, paciência. Se você te afeta, opa, deixa eu prestar atenção, deixa eu ver realmente até que ponto ele tem razão daquilo que ele está falando de mim. É isso que Emmanuel fala. Porque, de certa forma, qualquer julgamento que venha, alguma injúria que venha até eu tenho que refletir sobre como eu estou absorvendo o outro, que o outro faz. Porque nós não temos controle sobre o outro, né? E aí, Emmanuel já fala diferente em outro aspecto. Olha só, mas sempre que os ataques sejam dirigidos contra o interesse do bem de todos, paciência é perseverança tranquila no esclarecimento geral. Conquanto semelhante atitude às vezes nos custe sacrifícios imensos. Nós vamos ver isso lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona o Espírito da Verdade a respeito da divulgação do mal. E o Espírito da Verdade diz, né, com as minhas palavras, que eu vou dizer aqui para vocês, de que se a imperfeição do outro faz mal só para ele, nós não temos nada com isso. Se as escolhas dele só afetam a ele, nós podemos sim fazer a caridade, orar por ele para que ele possa despertar e buscar um outro caminho. Mas se a imperfeição de uma pessoa interfere no coletivo, é o nosso dever esclarecer, divulgar, mostrar. E é muito interessante que essa questão da gente observar o erro do outro, né, de divulgar, de fazer julgamento, nós vamos ver que nessa parte do Evangelho do Livro dos Espíritos, vai dizendo para nós sim que nós não podemos ignorar o que está acontecendo. Nós podemos sim, como objetivo de aprendizado, mas tudo a questão da falha moral do outro ou qualquer equívoco, nós podemos, a título de aprendizado, mas a intenção é do coração de cada um. Então, meus amigos,
Vamos deixar isso bem claro. Quando, segundo Emmanuel, quando as injúrias são desferidas contra nós em particular, a paciência é resignação. Mas, quando os ataques é dirigido contra o interesse do bem-estar de todos, paciência é a perseverança tranquila no esclarecimento. Tá vendo como que tudo depende das circunstâncias? Se é algo, só como se diz, né? O interesse de todos, ele tem que ser preservado, mas com perseverança tranquila. Buscar os meios com calma, com tranquilidade para se esclarecer, né? E Emmanuel fala assim para nós, que Jesus foi a paciência sem lindes. Lindes também é outra palavra que eu aprendi, que quer dizer caminho. Jesus foi a paciência sem atalhos, sem caminhos, né? Ele, no entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados, pessoalmente, preferiu aceitar a morte na cruz a ter que aplaudir o erro ou acompliar-se com o mal. Porque nós vamos ver que a crucificação de Jesus, no meu entendimento, foi obediência ao nosso livre-arbítrio. Quando eu falo nosso, eu digo como humanidade. Jesus poderia, sim, ter trazido todo o seu ensinamento sem precisar passar pela crucificação. A crucificação foi o exercício mal direcionado do livre-arbítrio. E ele permitiu. Ele se permitiu. Porque, como o ser superior, ele poderia simplesmente não aceitar. Como se diz, não, chega, vocês vão só até aqui. Mas não, ele deixou o pleno exercício da liberdade. Ele deixou que nós aprendêssemos as inconsequências de seguirmos a multidão. Quando nós fazemos tudo que todo mundo está fazendo. Ele respeitou o nosso livre-arbítrio. Porque quantas passagens do Evangelho diz que Jesus passava pela multidão e ninguém o via. Ele se permitiu. Por isso que ele pediu: Pai, perdoa. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque realmente nós não sabíamos as consequências do mau uso do livre-arbítrio. Quanta dor e quanto sofrimento estaríamos traçando para o nosso destino. Então, é isso que Emmanuel traz para nós, nos mostrando que paciência é ação. Se é dirigida injúrias contra mim, simplesmente a mim, paciência é resignação. Mas quando envolve o bem e o interesse do coletivo,
A paciência é buscarmos com perseverança o esclarecimento. É isso. Eu achei ótimo, né? Porque aí cada um adota para si essa questão da paciência. E nós vamos pegar a passagem que está no capítulo 9, os que são brandos e pacíficos. Porque quando a questão de ser pacificador, de ser brando, não é nós sermos indiferentes. Obrigado, Clóvis. Jesus é muito perfeito, né? Então agora nós vamos trazer a passagem da instrução dos Espíritos, que o Espírito amigo, que diz assim para nós: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Essa parte é muito interessante, porque vai nos trazer um esclarecimento maior, porque nós ainda estamos muito presos à questão de castigo. Aqui, esse espírito amigo, ele nos mostra que a dor é um processo. A dor é um processo para despertar a consciência. Da mesma forma que o vegetal, quando corta, né? Quando poda, como que ele floresce? Boa noite, Arlene. Olha só para vocês verem a questão. Se a dor fosse castigo, os animais não sofreriam. E os animais têm dor. Então, a dor, ela é um processo para que nós possamos despertar. Não é castigo e nem punição. A dor, ela vai existir. O sofrimento é uma opção. A dor é um aprendizado, é um mecanismo de despertar consciência. Quando a gente consegue ver como um processo, fica mais leve, porque a gente tira a culpa, a gente tira o remorso. E a gente vê que estamos inseridos dentro dessa dinâmica da vida. Aceitar a dor é algo que a gente não sabe lidar com ela. Nós não nos permitimos. Mas às vezes ela chega, mas ela passa também. Porque o Evangelho de Jesus é para nos aliviar na dor. É trazendo esperança. É trazendo, nos mostrando que algo maior nós vamos ter. Vamos lá. Ai, fico até emocionada. Sede pacientes. Nós vamos lembrar lá do recado de Emmanuel. Se a dor tá, vamos procurar um jeito de removê-la. Sofrer não leva ninguém para o céu. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus.
A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. E é muito interessante que muitas vezes, quando nós falamos de caridade, nós só associamos a caridade material. E isso, ontem, domingo, né, a gente estava conversando, eu com mais umas amigas, a gente conversando a respeito desta questão da caridade. Porque as necessidades do mundo é muito grande. E às vezes a gente se sente culpado por não ter algo para oferecer. E a gente conversando sobre esse assunto, a menina falou, gente, e tem uma coisa muito importante, que quando a gente encontra uma pessoa que ela não tem necessidade material, eu não sei se vocês já ouviram isso, né? Muitas vezes a gente diz assim, mas você tem tudo. Por que você tá triste? Não, mas você é tão bonito, você tem uma casa boa, você tem isso, você tem um bom emprego. Por que então que você tá triste? Só que muitas vezes, quando Jesus trouxe a passagem da caridade, que ele fala, né? Estiveste nu, me vestiste, estiveste com sede, me deste de beber, estava sem teto, me abrigastes. Quantas vezes nós necessitamos? Nós estamos com sede de afeto, nós estamos com fome de carinho, nós estamos carentes de apoio. Só que a gente não pensa nisso. A gente não consegue ver a necessidade do outro nesse aspecto moral. Nós ainda estamos muito presos ainda na matéria, na questão da necessidade material. Então, continua a mensagem. E ele fala aqui, a material é a mais fácil. Por quê? A caridade moral, você tem que dar de si. Não é. Não tem como você comprar. Você tem que doar de si para o outro. Por isso que ela é mais difícil. Porque ela tem que ter sinceridade dentro da sua doação. Porque na material você tem um desencargo de consciência. Mas na caridade moral, você tem que dar de si. E não tem fingimento. Não tem como você fingir a caridade moral. Nem mesmo para si mesmo. Aí continua. Outra há, porém, mais penosa e consequente mais meritória. A caridade de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumento de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, meus amigos, nós sempre iremos encontrar alguém para poder tirar nossa paciência. Faz parte. Estarmos encarnados faz parte. Agora, a inteligência é usarmos mecanismo para que não sejamos afetados. Essa que é a questão. Porque muitas vezes nós ficamos afetados quando nós levamos para o lado pessoal. Nós perdemos a paciência
muitas vezes é quando não somos atendidos naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente espera. Às vezes nós tornamos instrumento de tormento na vida do outro pelas nossas impaciências. Agora, tem pessoas também que quando elas estão envenenadas, elas saem assim para a rua para arranjar alguém para ela destilar o veneno dela. E às vezes, se você ficar de bobeira, você pega o lixo do outro que não tem necessidade. Então, quando a gente consegue ver, não, fulano é assim, é o jeito dele, pronto, acabou. Agora, existem mecanismos também de autoconhecimento que vai nos ajudar a controlar e não sermos impacientes. Igual no caso, você com fome. O corpo, ele gera uma ansiedade, uma impaciência. Então, procure não ficar sem se alimentar. Porque se você ficar sem alimentar, a possibilidade de você ficar irritadíssimo, impaciente é muito grande. Ficar parado numa fila causa impaciência. Então, já que você precisa ficar numa fila, leve algo para te distrair. Então, são esses recursos físicos que a gente pode adotar para que a gente não fique impaciente. Já se preparando psicologicamente. Então, principalmente se você vai numa repartição pública, já se prepare. A hora de chegar, você não sabe a hora que você vai voltar. Porque você não cria expectativa. Então, como se diz, é o que tem para hoje. Aí fica mais fácil para a gente não ficar impaciente. E assim ser instrumento para testar o outro. Ser a pedra de tropeço para o outro. E eu acho muito legal que tem um exemplo do Jerônimo Mendonça, que é o gigante deitado. Ele mesmo dentro da sua limitação, ele procurava ver da melhor maneira a vida dele. E o Jerônimo, ele ficava numa maca, os amigos adaptaram uma maca para ele, porque quando ele tinha 20 e poucos anos, ele adoeceu. E assim só foi se agravando. E ele, para ficar deitado nessa maca, ele ainda colocava um peso de 30 quilos no peito para que ele não se dobrasse. E o Jerônimo, ele ia para tudo quanto é lugar. E ele estava no cinema e uma mocinha passou e tropeçou na maca dele. E virou e falou com ele assim, e xingando, não, mas que coisa, todo lugar que a gente vai, a gente encontra com esse aleijado e não sei o que lá mais. Aí ele virou para ela e falou com ela assim, não, mas você anda, hein, moça? E ela começou a rir e desarmou ele. Ele desarmou ela. Por quê? Diante da impaciência dela, ele compreendeu. Ele foi um instrumento para trazer a paciência para ela. Porque quando ela viu ele rindo e brincando, desarmou. É um processo para a gente, quando encontrar esses que querem tirar a nossa paciência, a gente desarmar, né? Aí continua. A vida é difícil. Não estou falando que é fácil, não é fácil, né? E diz assim, compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. Porque é tanta coisinha. E aquele dia assim que, como se diz, as coisas vão acontecendo, de repente uma coisinha de nada, é o gatilho.
infeliz daquele que está por perto. Às vezes uma coisa insignificante, mas só que tem toda uma história por trás disso. São mil nadas, porque a maioria das coisas que tiram a nossa paciência são muitas coisas passageiras, corriqueiras, né? Olha só, se porém atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. E o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Então, meus amigos, quando nós conseguimos ver que as provações, elas fazem parte da vida, mas que ela tem um objetivo maior, que é nos conduzir à liberdade de cumprimento na sua grandeza da lei de Deus. A vida é um segundo. A dor, ela tem a sua função. A gente compreende isso. Quando nós, sim, conseguimos nos ver como espírito imortal numa jornada evolutiva. Porque nós não gostamos de pensar e nem gostamos de falar, mas nós temos prazo de validade. Nós temos, sim, um tempo que nós não sabemos quanto é. E a gente vive de forma de que fôssemos materiais. Nós somos espíritos tendo uma experiência material. E a experiência material, ela tem um prazo de validade. Nós todos vamos morrer. Essa é a certeza. Mas como nós vivenciamos as experiências aqui na matéria, isso é que vai nos fazer bem. É como a gente enfrenta os desafios. Porque faz parte da lei da vida estarmos na matéria. Deus assim o quis. Vamos pensar nisso, no nosso prazo de validade. Porque agora nós estamos vivendo o nosso passado e construindo o nosso futuro. E a doutrina espírita, ela trouxe isso para nós. Através do intelecto, nos mostrar que a vida verdadeira é a vida espiritual. Mas nós precisamos da matéria. Nós temos que valorizar a matéria, não desprezá-la, nem ser indiferente, mas saber viver. É preciso saber viver, diz o poeta, né? Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado, e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristão. Esta palavra resume tudo. Então, olha, meus amigos, se nós estamos encarnados, nós temos sim a misericórdia divina nos conduzindo oportunidade de expiar o nosso passado, mas ao mesmo tempo nos capacitando para viver melhor o futuro da vida imortal que nos aguarda.
Eu fico até emocionada, porque essa que é a verdade, né? É isso que Cristo trouxe para nós. A certeza da imortalidade da alma. A certeza de que nós somos mais do que esse corpo. Que nós somos mais do que as experiências que nós vivemos. Que nós somos seres de luz. Que precisamos aceitar brilhar a nossa luz. Ai, eu fico muito emocionada, desculpa, viu? Como se diz, emoção à flor da pele. Então, meus amigos, é essa a nossa reflexão a respeito deste assunto. Para que a gente possa compreender, diante de qualquer situação, vamos procurar resolver. Não vamos nos acomodar, achar que sofrer, tem que pagar. Ah, é isso, é aquilo, é karma. Não. Vamos procurar resolver as nossas questões. Que Deus nos dê coragem. É muita emoção, né? Então, obrigada. A vida é uma maravilha. Que pena que a gente ainda não consegue ver, ter olhos de ver, nem ouvido de ouvir e nem somos ainda capazes de sentir. Mas a gente vai conseguir sim. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Então, agora nós vamos encerrar os nossos estudos agradecendo profundamente o apoio, o carinho que nós recebemos da espiritualidade amiga, que nós recebemos nesses momentos que nós estamos juntos criando conexão. Ah, Ana Clara, obrigada a vocês. Nós somos só um instrumento, as palavras são de Emmanuel, são do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A vida é bonita e é bonita. Que nós saibamos ver essa beleza que existe na vida, mas como oportunidade de nos dar asas para ir pelo universo. Essa que é bacana, né? Obrigada, Clóvis. Então nós vamos orar. Senhor Jesus, amigos espirituais, anjo de nossa guarda, nós rogamos a proteção e o amparo, que nos auxilie, que nos dê força, coragem para vencer as provas que prover a Deus nos enviar. Ó Senhor Jesus, vá até todos os lares que neste momento estão sofrendo, aqueles corações que anseiam por esperança, por força e por coragem, que possam se sentir renovados dentro deste propósito de aproveitar a cada segundo, no sentido de buscar ser uma pessoa melhor e poder trabalhar dentro de si os sentimentos e assim deixar brilhar a luz que cada um trazemos dentro de nós. Sê conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Gente, muito obrigada. Muito obrigada à Fraternidade Espírita Jesus Amigo, que nos oferece essa oportunidade de estarmos aqui, partilhando esse conhecimento, que ele possa nos ajudar a nos levantar cada dia com muita coragem para fazermos o melhor que nos é possível. Grande abraço e até mais. Tchauzinho para vocês.